Ok, pessoal. Então, vamos agora resolver a segunda questão dessa lista de exercícios. A segunda questão diz o seguinte: um homem exerce uma força horizontal ao empurrar por uma distância de 5 metros uma caixa de 30 quilos ao longo de uma superfície plana. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é igual a 0,30. Determine, a letra A, o módulo da força mínima aplicada pelo trabalhador. Então, per situação, né? Então, suponha que eu vou desenhar aqui uma superfície, tá? Um chão. E aqui a gente tem uma caixa de massa M igual a 30 quilos, tá? 30 quilos. E aí a gente tem aqui uma pessoa empurrando essa caixa, né? Suponha que os braços são, enfim, fora de proporção aqui. Está empurrando o bloco com a força F, tá? Horizontal. Uma força F horizontal. E ele diz o seguinte, que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é igual a 0,30, né? Então, a gente sabe que existe atrito. Então, atrito se opõe aqui ao movimento, FAT, tá? FAT. O atrito é cinético, ou seja, um atrito de movimento, tá? Porque o atrito, ele vai, no caso, ele se manifesta resistindo ao movimento enquanto o objeto estiver parado, né? É um atrito que é o atrito estático, mas a partir do momento que o bloco começa a se mover, ou seja, que a força que você está exercendo para botar o bloco em movimento é suficiente para colocá-lo em movimento, então o atrito cai, né? E passa a ser um atrito cinético, ou seja, um atrito dinâmico, um atrito de movimento, ok? E aí a questão A pede o seguinte: calcule o módulo, determine, né, o módulo da força mínima aplicada pelo trabalhador. Perceba, pessoal, se vamos supor que a partir do momento que o atrito, que o bloco se movimente, suponha que o atrito seja, sei lá, 70 newtons. 70 newtons. 70 newtons. E aí você aplica uma força de 1 milhão de newtons. Força de 1 milhão de newtons, só para exagerar mesmo. Perceba, é necessário uma força de 1 milhão de newtons para deixar o bloco em movimento? Aí você fala, não, 1 milhão de newtons é muito. Aí você fala, vou aplicar uma força de 100 newtons. Poxa, diminuiu muito, né? 100 newtons, é necessário 100 newtons? Perceba que não necessariamente para manter o movimento. Então, qual é a força mínima necessária aplicada pelo trabalhador? Seria 70 newtons. Porque para equilibrar com o atrito e ainda assim manter o movimento. Porque o movimento já existia. Ele já tinha velocidade, já adquiriu velocidade. Então, se você aplicar uma força de 70 apenas, 70 newtons, você continua com o movimento, tá? A força vai se anular, as forças vão se anular e você vai continuar com o movimento, tá? A força vai ser zero, mas o movimento já existia. Ele vai se manter em velocidade constante. Então, qual é a força mínima que você precisa? É a força necessária para manter o movimento, tá? Pelo menos em velocidade constante, que o movimento já existe. Então, quem é a força mínima? Ela é igual à força de atrito cinético, tá? Força de atrito cinético. Quem é a força de atrito? É μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Mas agora, nesse caso, como não existe movimento vertical, quem é a normal? A normal é uma força de resistência que se opõe, ou perdão, uma força de apoio, né? Uma força de reação por conta do apoio, que nesse caso tem o mesmo módulo que o peso, porque veja, o movimento é horizontal. Então, a normal aponta exatamente contrário ao atrito. Então vai ser o que? μ cinético vezes a massa vezes a gravidade, tá? Por conta de quê? Por conta da normal ser exatamente em módulo igual ao peso. Então, o atrito cinético é 0,3, a massa é 30 kg, a gravidade, a gente desde o início vai assumir que é 10, em toda a lista de exercícios vai ser 10, então isso aqui vai ser o quê? 30 vezes 10, 300, vezes 0,3, 90. 90 newtons. Essa é a resposta, ok? A força mínima é 90 newtons. Pronto. Letra B. O trabalho realizado por essa força sobre a caixa. Veja, é só você ver quanto ela se deslocou, porque ela é constante, né? Ela é constante igual a 90 newtons. Então, força mínima
é constante. É constante durante todo o trajeto, igual a 90 newtons. A gente acabou de calcular. Então, como é que calcula o trabalho de uma força? O trabalho de uma força, né? O trabalho de uma força é igual ao quê? Ao módulo da força, ela sendo constante, é o módulo da força vezes o deslocamento, vou chamar de D, vezes o cosseno do ângulo formado entre ela e o deslocamento. Só que o deslocamento aponta no mesmo sentido da força, né? O deslocamento é para lá e a força também é para lá, tá? Então o ângulo aqui é 0 graus, né? 0, θ igual a 0, ou 0 graus ou 0 radianos, tanto faz. Então é cosseno igual a 1, ok? Ou seja, a força contribui totalmente, ela contribui totalmente para o deslocamento nesse sentido, tá? Nenhuma parte dela se perde, tipo, nenhuma da parte dela não realiza o trabalho. Então vai ser o que? 90 newtons vezes 5 metros, que dá 450 joule, né? Newton vezes metro é igual a joule, ok? E esse trabalho é positivo, porque a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, tá? Letra C. O trabalho realizado pela força de atrito sobre a caixa. Veja, o trabalho realizado pela força de atrito, trabalho realizado por FAT, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser menos, vai ser o trabalho, vai ser o valor da força de atrito, que também é constante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Vou chamar de cosseno de θ2, tá? θ2 é o ângulo que o atrito faz com o deslocamento, tá? Então perceba que nesse caso o FAT aponta contrário ao movimento, ó. FAT aponta para cá e o deslocamento aponta para lá, tá? Sendo que o ângulo aqui é formado 180 graus. Ou seja, mas é só você perceber que o atrito é totalmente contrário, é no sentido exatamente oposto ao deslocamento. Então é só você trocar o sinal, vai ficar negativo, né? Então vai ser o que? FAT, a gente sabe que é 90 newtons, tá? Porque a FAT é igual, exatamente igual em módulo a força F mínima, então é 90 vezes 5 vezes menos 1, por conta desse sentido contrário. Então 90 vezes 5 vezes menos 1, menos 450 o quê? Joules, ok? Então deveria ser exatamente igual, só que em sentido contrário ao trabalho realizado com sinal negativo, ao trabalho realizado pela força F, ok? E por fim, o que é que pede a letra D? Vamos ver o que pede a letra D. Vejamos o que é que pede a letra D. Letra D, o trabalho total realizado sobre a caixa. O que é o trabalho total? É o trabalho realizado pela força a força resultante, tá? Então, o que é o trabalho total? Você pode pensar de várias formas. É o trabalho realizado pela força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, ou, né, resultante, ou é o trabalho, é a soma dos trabalhos de todas as forças F, ok? Ou, se você pensa, imaginar, é a variação da energia cinética. Então são várias as formas. Se você calcular todos os trabalhos individuais, somar vai dar o trabalho total. Se você calcular a força resultante e somar e calcular o trabalho, vai dar o trabalho total. Se você calcular a variação da energia cinética, vai dar o trabalho total. Então são várias formas de calcular. Primeiro, usando a força resultante. Veja, a gente tem a força normal, a gente tem a força peso, a gente tem a força F e a gente tem FAT, todas se cancelando. Porque F é mínima, a força mínima é a força exatamente para bater o atrito. Então é igual ao atrito. Então a força F cancela a força de FAT, de atrito, e a força normal cancela a força de peso. Então a resultante é quanto? Quanto é a força resultante? Igual a zero. Logo, o trabalho total, que é o trabalho da força resultante, é igual a zero. Não teve força resultante. É igual a zero, se anula. Outra forma de calcular o trabalho total é a soma dos trabalhos. Veja, o trabalho da F foi 450 joules. O trabalho da força de atrito foi menos 450, então menos 450 joules. O trabalho da força peso vai ser zero. Por quê? Porque ela faz 90 graus com o deslocamento. O deslocamento foi nesse sentido e o peso está nesse sentido, fazendo 90 graus. Então, se você for calcular, cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho do peso é zero. E o trabalho da normal é zero também. A normal aponta para cima
90 graus também com deslocamento, é zero também. Se você somar todos os trabalhos individuais, vai dar zero. 0 joules, 0 joules. Outra forma de você calcular, como eu acabei de falar, é calculando a variação da energia cinética. Então, outra forma de calcular. Então, aqui é uma forma de calcular, aqui é outra forma de calcular, e aqui é a terceira forma de calcular, variação da energia cinética. Então, é massa vezes velocidade final ao quadrado, sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, que vai dar zero, pessoal. Por quê? Porque na situação em questão, da força mínima, a gente está pedindo a força mínima. Então, ele está exercendo a força mínima para manter o que? O bloco em movimento, e sem desacelerar ou acelerar. Então, a velocidade é constante. A velocidade é constante. Você mantém o movimento segundo a primeira lei de Newton, tá? Segundo a primeira lei, porque como a resultante é nula, tá? Como a resultante é nula e o bloco já estava em movimento, já tinha adquirido uma velocidade. Quando você anula as forças, essa velocidade se mantém. O bloco continua em movimento, no seu estado de movimento retilíneo e uniforme, tá? Primeira lei de Newton. Então a velocidade é constante. Ele já está em movimento, mas a velocidade é constante. Então, tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final são as mesmas, tá? A velocidade final é igual à velocidade inicial, é a mesma, é igual a um certo v, tá? Então essa energia cinética não varia, é a mesma energia cinética no início e a mesma energia cinética no fim, então é igual a zero. De onde concluímos dessas três formas distintas que o trabalho total é igual a 0 joule, ok? Pronto, então finalizamos aqui essa questão, pessoal. Até o próximo vídeo.